Presidente, colegas deputados, deputadas, Coronel Elias Miller da Silva, desde já o Parlamento brasileiro agradece a vossa presença. Esse gesto nos dá o grau de responsabilidade do senhor enquanto representante da Federação Nacional de Entidades Oficiais Militares Estaduais. Eu estou aqui com o documento, presidente Efraim Filho, e até complementando o que Vossa Excelência esclareceu, mas eu quero deixar registrado aqui na nossa comissão que é para a gente ter um tratamento diferenciado dessas pessoas que se ausentam, tratam o parlamento com indiferença, tratam o parlamento com desrespeito, tratam o parlamento brasileiro com indignidade, tratam o parlamento brasileiro como se fosse o quintal da casa deles. Trata o parlamento brasileiro como se fosse a educação que eles receberam dos pais deles. Trata o parlamento brasileiro a educação que eles estão passando para os filhos dele ou para os netos deles. Ou trata o parlamento brasileiro da forma como ele trata o próprio semelhante dele. Né? Então, exceto o excelentíssimo senhor ministro Zé Eduardo Cardoso, que gentilmente teve a dignidade e a humildade de se dirigir a Vossa Excelência e de justificar, apesar de convidado, não está sendo convocado, convidado, e o ministro Zé Eduardo Cardoso, em razão da sua boa formação, do seu caráter de homem público, de bom parlamentar que foi aqui nessa casa, se dignou diretamente a falar com Vossa Excelência que estava ainda tratando do problema da crise de segurança pública no Estado de São Paulo, que ontem ele estava lá no Estado de São Paulo, me parece que aí permanece, mas se predispôs a qualquer data de vir pessoalmente. Então isso... De preferência na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, quer dizer, logo a seguir, imediatamente. Agora, o superintendente regional da Polícia Federal, Dr. Roberto Siciliati Troncon Filho, superintendente da Polícia Federal do meu concurso, delegado de Polícia Federal, gestor da Polícia Federal no Estado de São Paulo, disse aqui: ligar segunda-feira para o Dr. Menin. Tá bom, dia 13, Dr. Menin informou que estão aguardando autorização superior para a participação do superintendente, mas acha que ele não poderá comparecer. Acha que não poderá comparecer. Não acha. O parlamento não está comparecendo tão somente na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que já é um desrespeito, mas é o parlamento. Há um convite encaminhado pelo presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Efraim Filho. O secretário estadual Antônio Ferreira Pinto, a Eliane, informou que o secretário ainda não se manifestou sobre a participação na audiência. É o secretário de Segurança Pública aonde morre diariamente dezenas de pessoas no estado de São Paulo. Só nesse final de semana morreram 31 pessoas no estado de São Paulo. Ontem foi assassinado no centro de São Paulo, a 500 metros do batalhão de elite da Polícia Militar da Rota, Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, para quem não sabe a sigla, é um batalhão onde tem policiais treinados por confronto, no combate, no dia a dia, e foi assassinado brutalmente, e um outro policial militar lesionado brutalmente no centro da cidade. Então o secretário acho que não tem que estar aqui. O doutor Antônio Ferreira Pinto nem ligou para Vossa Excelência. O ministro da Justiça ligou, hein? O secretário de Estado não ligou, não. O ministro ligou. O secretário manda mais. É isso? Manda mais que o presidente da República. O superintendente da Polícia Federal também manda mais. Está tudo errado nesse país. O coronel Roberval Ferreira França, esse comandante da Polícia Militar que sofre agonia no dia a dia, de a cada dia ele ter na estatística mais uma baixa em suas fileiras dos seus quadros. Sofre com essa
com essa falta de estrutura, informou por telefone que não poderá comparecer, que foi a cabo Sandra que informa. O diretor-geral da Polícia Civil, Dr. Marcos Carneiro Lima, informou por fax, número 280-12, que não poderá comparecer em função de compromisso agendado. Tem compromisso mais importante do que esse daqui para discutir o problema da segurança pública, da crise da segurança pública de São Paulo em nível nacional, com o parlamento, tem que prestar conta ao parlamento, mas o compromisso que ele tinha agendado é mais importante. Tá? Então, deputado Efraim, o senhor como presidente, o senhor tem que pedir desculpa, viu, pelo vosso convite encaminhado. Essa desculpa. Será melhor transformar em convocação. Se o plenário adotar, estarão todos convocados para a próxima quarta-feira. E que, sob pena de um não comparecimento, gerar, inclusive, crime de responsabilidade, pena de prisão. O capitão Maurício Rafael Jerônimo de Mello, capitão, né, está hierarquicamente subordinado ao comando, encaminhou e-mail informando que não poderá comparecer, tendo em vista que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, representada pelo ele justifica porque vem o comandante no parlamento, mas o compromisso que ele tinha agendado é mais importante. Tá? Então, deputado Efraim, o senhor como presidente, o senhor tem que pedir desculpa, viu, pelo vosso convite encaminhado. Essa desculpa. Será melhor transformar em convocação. Se o plenário adotar, estarão todos convocados para a próxima quarta-feira. E que, sob pena de um não comparecimento, gerar, inclusive, crime de responsabilidade, pena de prisão. O capitão Maurício Rafael Jerônimo de Mello, capitão, né, está hierarquicamente subordinado ao comando, encaminhou e-mail informando que não poderá comparecer, tendo em vista que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, representada ele justifica porque vem o comandante, ele hierarquicamente não poderia comparecer. O coronel Elias, já está aqui, né, e confirmado, ele confirmou por e-mail no dia 8 de novembro, quer dizer, foram todas as comunicações levadas no prazo certo, a seu tempo. A secretária representante, não foi nem a secretária, representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, que é a doutora Regina Maria Filomena Luca Mick, né, que executa um trabalho na Senasp, e ficou de enviar representante. Ficou de enviar. Não interessa, a crise de segurança pública para a Secretaria Nacional de Segurança Pública não é importante. Né? A Melina Risso, que é representante do Instituto Sou da Paz, que acompanha todos os problemas, também informou que teria compromisso assumido anterior, também não pode. O jornalista Percival, que é um eminente colaborador, né, seria, evidentemente, que esse, né, jornalista justificado, né, de uma forma legítima, né, o jornalista Percival, talvez não possa nem sair de casa, porque ele sair vai trombar com um defunto na porta da casa dele, né? Aí ele tem que imediatamente fazer uma reportagem, né, para a população brasileira, principalmente para o povo de São Paulo, alertar quanto aos perigos que está a violência em São Paulo. Tá? E o doutor Sérgio Adorno, do Estudo de Violência da USP, informou por telefone também que não poderia comparecer mais, que tentaria encontrar alguém como representante do NEV, caso achasse ele encaminharia. Então, no nosso convite, presidente, no nosso requerimento, aliás, da audiência pública, foi um requerimento até modesto, colocando os principais atores aqui, e nenhum desses principais atores se dignou a comparecer, exceto o coronel Elias Miller da Silva e o nosso excelentíssimo ministro José Eduardo Cardoso, e digno pela sua postura e pela sua competência à frente desse ministério. Só colocando ainda, senhor presidente, colegas deputados, que ontem eu fui me reunir com o governador Geraldo Alckmin,
e a exemplo de todos os membros da bancada paulista lá em São Paulo. Nos reunimos pela manhã e pensávamos que iríamos tratar de vários temas importantes em São Paulo, principalmente o tema da segurança pública em São Paulo. Mas não se encontrava na pauta dessa reunião o tema da segurança pública. Encontrava-se apenas na pauta da reunião uma agenda sobre guerra fiscal, fundo de participação dos estados, royalties e dívida dos estados e Distrito Federal. Esse final de semana morreram 31 pessoas. Poderia ter aqui no último item, no quinto item, no item de assuntos gerais, segurança pública. E não estava esse tema. A agonia foi tanta da nossa reunião, mas o senador Eduardo Suplicy, eu, como mandato mais novo, mais jovem, dentro da bancada, não vou polemizar, principalmente com o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está tentando fazer todos os esforços para sair dessa crise, reconheço. Mas esse tema segurança é um tema importante. E houve uma manifestação a respeito de por que não tinha incluído e para explicar a escalada de violência. E eu complementei ao senador Eduardo Suplicy e, além dos esclarecimentos e da urgência que a nossa bancada teria de se reunir para discutir esse tema, que colocaria com o governador também, que na próxima reunião de bancada fizesse uma pauta exclusiva para a segurança pública, e falava da nossa audiência aqui hoje, da importância, da necessidade de ter aqui um integrante do Poder Público do Estado de São Paulo, e falava também da nossa comissão externa da Câmara dos Deputados, já requerida ao presidente Marco Maia, que está já para formalizar, e já solicito verbalmente também a Vossa Excelência, em razão, já que Maomé não vai à montanha, a nossa comissão que integre um número qualificado e vamos a São Paulo acompanhar esses trabalhos da crise de segurança pública no Estado de São Paulo, que é muito séria e não estão tratando com a seriedade devida, com a importância devida que o tema requer. Não é hora, colegas deputados, deputado William Dib, grande liderança do ABC, não é hora de nós tratarmos do tema segurança pública e a crise da segurança pública no Estado de São Paulo, a escalada da violência na cidade de São Paulo, de tratar esses temas com disputas políticas. Não é hora disso. Não deve haver disputa política nesse tema, porque a população é que está pagando um preço muito alto com relação a esse tema de segurança pública. E o governador Geraldo Alckmin e as autoridades envolvidas nesse tema não ainda se assenhoraram das suas responsabilidades de criar um plano estratégico integrado de segurança pública com ações urgentes e necessárias a conter a escalada de violência. São Paulo está seguindo a mesma situação que o governador Sérgio Cabral seguiu no Rio de Janeiro, que quase foi parar na Anistia Internacional, na ONU, a ser acusado até de estar iniciando um processo de genocídio de população pobre e carente ao exercer atividade policial, a dar comando, a dar ordem para combater a criminalidade organizada no Rio de Janeiro. E várias pessoas morreram nesse processo. Foi a política do mata-mata no estado do Rio de Janeiro. E falava até, naquela ocasião, palavras e frases que eu já escutei também em São Paulo, que eu não preciso detalhar quem está propagando, dizendo que há uma falsa publicidade nessa escalada de violência em São Paulo, que a imprensa está mentindo, que os dados não são esses, que os dados até são normais, admitidos por órgãos que estatisticamente medem os índices de violência em várias cidades do mundo. Ora, não se trata disso. Não se trata disso.
O governador Sérgio Cabral entrou por esse caminho e perdeu o controle do estado do Rio de Janeiro. E foi um flagelo social muito grande que o governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro e o povo do Rio de Janeiro, o povo carioca, pagou um preço muito alto. E esse preço nós já estamos pagando no estado de São Paulo. É necessário que, principalmente os colegas da bancada do estado de São Paulo, nós, em relação à crise de segurança pública, nós não temos partido político. Nós somos cidadãos, chefes de família, trabalhadores, cumpridores dos nossos deveres e temos que nos unir para rapidamente cessar essa crise, que a cada noite, a cada madrugada, é dezenas de pessoas morrendo de uma forma indefesa. Então, essa disputa não é sadia. O plano iniciado é bem-vindo. A ajuda federal é bem-vinda, de criar uma agência de inteligência, um centro de comando e controle único, mas isso não resolve agora, imediatamente. Transferir os líderes de organizações criminosas. Agora, é necessário de se resgatar a credibilidade da população paulista e paulistana nos órgãos de governo, a credibilidade na polícia paulista. A polícia, a força de segurança pública, presidente Efraim, ao ingressar para fazer a sua atividade policial de rotina na cidade de São Paulo, está sendo molestada. Ao ingressar na população mais carente, está indo para o confronto, para a política do mata-mata. Por quê? Lá na comunidade pobre, e o deputado William Dib sabe muito bem disso, que ele é da região do ABC, da região de Diadema, não tem certidão de nascimento, tem pessoas que têm certidão de nascimento, tem pessoas que não têm carteira de trabalho, que não tem identidade, que não tem, nem tampouco sabe assinar o nome. Ué, não tem posto de saúde, não tem escola. O que a polícia vai fazer lá? Para impor temor, impor reverência, amando de um comando que o governador entende que a polícia tem que, o bandido bom é o bandido morto? Não é? O bandido bom é o bandido preso também. O bandido bom é o bandido morto. Tá bom, para quem acha isso aí tá bom. Mas o bandido bom é o bandido preso também, exemplarmente, punido exemplarmente, condenado. Condenado. E as pessoas inocentes não podem ser molestadas por esse confronto. Não pode ser resultado desse confronto. Então, é necessário que nós, da bancada paulista, e o deputado William Dib pode ser um grande colaborador, o doutor William Dib, além de deputado federal, ex-prefeito, eterno prefeito da região do ABC, um médico respeitado, e tem também uma articulação política respeitada no outro campo político. Então, deputado, é necessário que nós nos unamos para ter as ações sociais e necessárias para depois se ter ação de polícia, porque senão vai continuar o mata-mata. São policiais morrendo, familiares de policiais, parentes de policiais, civis indefesos, jovens e crianças à mercê do crime organizado contra as forças de segurança pública. E nessa guerra, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo. Enquanto estamos nesse mundo lúdico da política brasileira em determinados temas que dominam, que é a segurança pública, dizer que não existe crime organizado em São Paulo, que o crime organizado não é estruturado financeiramente, não tem armamento adequado, não tem integrantes adequados, não tem ações coordenadas, não tem ações planejadas, é uma total irresponsabilidade. É não reconhecer a sua total insegurança, como disse o presidente Efraim Filho. Obrigado, presidente. Obrigado. Antes de passar a palavra para o deputado Vanderlei Sirac, estamos na iminência do início da ordem do dia, o que impede as ações deliberativas da comissão ao item da pauta que é deliberativa, e aí nós retornamos para as oitivas, nesse de 1 minuto, para apreciação do requerimento número 178/2012, de autoria do senhor Fernando Francischini e outros, que requer que seja autorizada missão oficial de reciprocidade com o parlamento chinês, que está... A sociedade vê na polícia que só se coloca de forma opressiva. Então, acho que alguns desses pontos poderiam ser
vistos e revistos pelas autoridades que, repito, se fizeram ausente e nos deixarão com muitas dúvidas até que sejam esclarecidas. E quem continua pagando a conta, como sempre, é a população. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alexandre Leite, pela vossa compreensão. Demonstra, o deputado Alexandre Leite é um deputado do Estado de São Paulo, do DEM, do Estado de São Paulo, e está unido, é um dos integrantes da nossa bancada, unido numa solução a trazer auxílio e apoio a que o parlamento brasileiro possa ajudar numa saída para a crise de segurança pública aqui no Estado de São Paulo. Passo a palavra agora ao deputado William Dib, mas antes só registrando que o coronel colocou da polícia portuguesa, coronel, só lembrando que eu até bem pouco tempo eu chefei a divisão de inteligência da Polícia Federal, fui um dos integrantes do setor operacional, da divisão operacional. Esse setor operacional, evidentemente, nós tínhamos determinadas condutas, né, e regramentos que só cabem aos integrantes da área de inteligência. E o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia, ele participou da coordenação do processo da segurança do Pan-Americano de 2007. E comprou muito equipamento. Comprou tanto equipamento que sobrou esse equipamento, né? E eu estou até propondo uma investigação a respeito desse fato. E como sobrou equipamento, aí ele obrigou a diretoria de inteligência, aos policiais da diretoria de inteligência, até aquela farda operacional, ou seja, botina, colete escrito Polícia Federal, divisão de operações, boné, enfim, guarda-chuva, paraquedas, tudo escrito Polícia Federal. Então, ali passamos a ser a diretoria de inteligência, né, como o próprio coronel falou, não diretoria de inteligência ostensiva, né? Tá bom? Por favor, deputado William Dib. Senhor presidente, queria cumprimentá-lo por ser autor do requerimento, cumprimentar o coronel Miller pela palestra, cumprimentar o ex-presidente dessa comissão, o deputado Mendonça Filho, o meu amigo Alexandre Leite, deputado da bancada de São Paulo. Queria começar dizendo o seguinte: como médico, é muito difícil discutir estatística. E eu acho que nós temos que começar também aqui na Câmara a ter uma ação mais propositiva em relação a essa questão das fronteiras. Perfeito, deputado Rodrigo Bethlen, agradeço a sua participação com a descrição da experiência que Vossa Excelência em particular dispõe de todo o cenário do avanço das políticas públicas de segurança no Rio de Janeiro. Por fim, com a palavra o deputado delegado Protógenes, autor do requerimento, um dos autores. Primeiramente, pela feliz e produtiva audiência, com a participação de todos os colegas deputados, em especial o nosso coronel, que veio aqui, né, representando a Federação dos Oficiais da Polícia Militar, e dizer também da feliz participação do deputado Rodrigo Bethlen. Talvez, deputado, nós estamos precisando não só dessa experiência, mas de um secretário, como o senhor foi no Rio de Janeiro, da Ordem Pública, que inovou. Eu que tive infância e juventude no Rio de Janeiro, e eu percebi que a feliz ideia de ter esta Secretaria de Ordem Pública, muito incompreendida pela população carioca no seu início de trabalho, muito criticada até, hoje trouxe frutos. Hoje nós colhemos o trabalho que Vossa Excelência desempenhou na cidade de São Paulo, marcou a cidade carioca, a cidade do Rio de Janeiro, aliás, porque eu já estou tentando cooptar para a nossa cidade de São Paulo, né, o jovem deputado Rodrigo Bethlen. Então, marcou a história, né? Isso nos dá assim, o grau de responsabilidade do que essa nova geração de políticos que está saindo no Brasil. E Vossa Excelência pertence a esse seleto grupo de políticos responsáveis com o dinheiro público, com a sociedade, com uma sociedade, com o Brasil,
que nós queremos, né? Então, quando qualquer um de vocês aqui presente forem ao Rio de Janeiro e forem parados por uma blitz, né, a blitz se dirija, né, sem consumir álcool, né, ou for para a orla marítima, ali, aquele litoral bonito do Rio de Janeiro, e encontrar ali aqueles quiosques bem fiscalizados, né, bem asseados, limpos. Lembre-se que teve um jovem secretário hoje, deputado eterno, deputado carioca, que é o Rodrigo Bentley, que foi o grande líder, né, idealizador desse grande projeto que o Rio de Janeiro tem hoje. Tá? Então, só queria deixar isso registrado. Muito obrigado, deputado, pelas suas palavras. É mais que dever. E falando um pouco também da experiência, como tive essa passagem no Rio de Janeiro, então deu para perceber a diferença que era tratada a segurança pública no passado e hoje. Como o próprio deputado William Dib falou, né, nosso deputado que é médico, caríssimo irmão. Então, realmente se houve combinação ou não, né, com crime organizado, pactos que às vezes a administração pública se vê na contingência, né, de ouvir esses líderes criminosos, mas é que a política adotada estava errada no passado e a política adotada no início do governo do Rio de Janeiro também foi errada. Eu participei dessa política inicial porque o secretário José Mariano Beltrame, além de ser meu colega de Polícia Federal do mesmo concurso, nós estávamos acabados de fazer o curso na Escola Superior de Guerra, é um curso superior de inteligência estratégica. Tinha um grupo constituído pelo Ministério da Defesa, esse grupo, por dever de lei, tinha que se manter ativo e produzir ou trocar ideias a respeito das questões de segurança nacional. E o secretário, hoje, José Mariano Beltrame, delegado Beltrame, ele comandava a missão suporte no Rio de Janeiro da Superintendência do Rio de Janeiro da Polícia Federal para combater o crime organizado, onde eu participei do início também desses trabalhos. Ali nós montamos uma central, né, de inteligência para poder fazer um monitoramento, produzir trabalho de inteligência para subsidiar as ações de polícia no estado do Rio de Janeiro, que não deram resultado concreto de imediato. E o governador Sérgio Cabral, quando convidou o secretário, o delegado Zé Mariano, o convidou por essa experiência na missão suporte, né, pela visão dele, pela simplicidade como ele tratava o dia a dia da atividade policial. Era tão dedicado a esse policial que ele morava na superintendência. Né, ele era gaúcho, do Rio Grande do Sul, morava na superintendência, de tão dedicado que era. E trouxe bons frutos, mas no início houve incompreensão. Por quê? Nós nos reunimos, o Mariano chamou esses colegas da Escola Superior de Guerra, que era um grupo multidisciplinar, ou seja, tinha um DABIM, tinha um oficial da Polícia Militar, tínhamos 3 oficiais das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, né, tinha integrante do Banco Central, então, nós sentamos da Polícia Rodoviária Federal, Bombeiro Militar. Então nós sentamos, o Mariano falou, fui convidado para ser secretário de Segurança Pública do Estado de Janeiro. E agora? E agora? E aí, Protógenes? Como é que nós vamos fazer? E aí? Eu falei, nós temos que indicar o comandante-geral da Polícia Militar e temos que indicar o diretor-geral da Polícia Civil. E tratar de fazer um plano estratégico daquilo que cada um tem de experiência. Agora, é notado, Mariano, que até agora nenhuma ação de polícia de força trouxe um resultado concreto, muito ao contrário, aumentou mais a violência, descaracterizou a atividade policial e desmoralizou o administrador público. Então você leva essa mensagem ao governador, você tem que ter a necessidade de autonomia de indicar essas pessoas e ter autonomia de fazer um plano. Ele foi ao governador, o governador falou, não, quem indica o comandante da Polícia Militar sou eu, e quem indica o diretor-geral da Polícia Militar também sou eu, da Polícia Civil também sou eu, em razão dos compromissos políticos, sei lá, que dominava essa situação na época. Aí eu falo, olha, o caminho encontrado é o seguinte, temos o Morro do Alemão, temos a Rocinha, não é isso? Temos ali a favela da Maré, grande complexo de comunidades onde tomada pelo crime organizado, temos Vidigal. Então
mapear e você... O que o governador vai querer? Acabe com o índice de criminalidade que hoje tem no Estado. Diminua, leve a zero. Resolva. Você vai mapear essas comunidades, Maria, já sei que o comandante-geral da Polícia Militar e que o diretor-geral da Polícia Civil vai fazer. Eles vão fazer o que já estão fazendo, dar continuidade. Vamos escolher uma comunidade dessa e dar um sapeca. O dar o sapeca, chegar, botar do avesso, mata 50, desce 20, some com 10, não é? Mostra para o jornal O Dia, o jornal o Globo, os meios de comunicação, que nós matamos os principais líderes dessa comunidade, executamos, mostra que prendemos também os líderes secundários e que 10 fugiram, mas foi também levado a situações que você mesmo vai saber o que vai acontecer. E no final da história, Mariano, se prepare para você ser acusado de genocida. Se prepare para as organizações internacionais estarem cobrando do governo do Estado ação concreta que diminua a criminalidade, não aumente. E o governador vai cobrar de você. Peguem o histórico da segurança pública no Rio de Janeiro, vocês vão encontrar esse triste episódio da invasão do Morro do Alemão, não nos moldes como o deputado Rodrigo Bentley falou, mas logo no início, que invadiram, parecia a guerra do Vietnã. Parece até um policial, que é até um policial respeitado no Rio de Janeiro, um policial civil, ele aparece com a farda do exército americano, porque ele fez um curso de treinamento operacional, tático, não sei o que, nos Estados Unidos. Ele aparece com essa farda, com um charuto na boca, com a mochila cheia de munição e um monte de corpo sendo levado. E aquilo como troféu de guerra, como vitória. Aquilo trouxe mais insegurança e mais violência. Se olharem os dados estatísticos, a violência aumentou, triplicou. Só foi paralisado quando o governador fez um gesto de humildade e competência, humildade e competência. Que o governador Sérgio Cabral, naquele momento, analisou as condições da população, da sociedade do Rio de Janeiro e a desmoralização do Estado do Rio de Janeiro, frente aos desafios que tinha que encontrar. O Estado não podia entrar. A Rocinha, até determinado ponto, você não entrar. O Morro do Alemão, nem pensar de passar. E o que foi feito? Primeiro, ações sociais. Primeiras ações sociais. Quem que se recorda que foi levado muitos investimentos com articulação com a prefeitura, com o poder público municipal, né, de infraestrutura naquelas comunidades. Ali teve vários projetos nesse sentido, projeto na área da cultura, na área do esporte, trazendo infraestrutura, trouxe confiança. As forças federais de segurança pública entraram na comunidade distribuindo panfleto. Nós estamos aqui para ajudar. Nós não estamos aqui para libertar a comunidade, devolver esse território à cidade do Rio de Janeiro, como bem disse o deputado Rodrigo Bentley. Nós vamos libertar a população. E aí vocês podem pegar também esse dado histórico, que a imprensa acompanhou toda esta movimentação, tanto a imprensa, né, noticiou o flagelo social, como também noticiou a vitória. A imprensa brasileira cumpriu esse papel honesto com o povo do Rio de Janeiro e foi exemplo para o Brasil. As forças de segurança pública entrando, sendo saudadas com aplausos, com aperto de mão, soldados sendo abraçados por crianças. Quer dizer, aquela população estava refém de uma estrutura criminosa. Os bandidos, os meliantes, né, os traficantes, os assaltantes, enfim, os sequestradores, correndo, assustados, armados, né, da própria força de segurança pública, que até num comportamento estratégico, tático, muito responsável, avisava, mas falou assim, mas está avisando o bandido que vai recuperar a comunidade do Alemão, vai invadir, mas por que está avisando? Sim, para não haver confronto, para falar, olha, nós estamos aqui preparados, é o Estado que vai hoje trazer um pouco de paz. E permaneceu. Daí as unidades pacificadoras, num modelo que ninguém tirou da manga isso. Esse modelo foi adotado em Colômbia, foi adotado em outros países do México, Nova York, enfim.
mas criou-se um novo modelo no Brasil que deu certo. E o governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, era no primeiro mandato e nem por isso ele foi desqualificado para perder o mandato. Muito ao contrário, ele foi reeleito. Ele foi reeleito e a reeleição dele passou fortemente pela reestruturação da segurança pública no Rio de Janeiro. Eu sou deputado do PCdoB, eu não sou do PMDB, eu não estou aqui defendendo, né, esse ponto de vista político. Eu estou tendo uma visão cidadã. Eu estou tendo uma visão de cidadã. É só ver o Rio de Janeiro, o que é hoje e o que era no passado. E São Paulo, por que não? Também nós não fazemos. Gente, é simples, é simples. O deputado William Dib foi prefeito de Diadema, uma região altamente produtiva, importante para o estado de São Paulo, mas uma região com muitos problemas sociais. Talvez tenha ali uma das maiores entornos de favelas e comunidade pobre em Diadema, com alto índice de criminalidade, uma cidade que já foi violência. São Bernardo, aliás, São Bernardo, o William Dib foi de São Bernardo, sim, também. A região do ABC, todo o entorno do ABC é um cinturão de pobreza. É um cinturão importante e produtivo, mas é um cinturão de pobreza. São Caetano do Sul, você não entra em São Caetano do Sul sem passar por uma favela. Então, se qualquer um de nós sairmos daqui agora e for em qualquer comunidade pobre da cidade de São Paulo, nós vamos encontrar pessoas sem certidão de nascimento, como eu disse aqui antes, é bom reafirmar, sem carteira de identidade, sem carteira de trabalho, sem uma moradia digna, sem posto de saúde, sem escola. O que esperar dessa comunidade quando receber uma ação de polícia lá? Não tem outra alternativa, eles não vão acreditar que vai lá para receber ajuda. A ajuda tem que vir primeiro, isso é claro. Ação social, dignidade, respeito, tem que vir primeiro. Não adianta fazer o contrário, que vai dar errado. Vai dar errado. A política de confronto é cada vez mais aviltar a atividade policial. O policial, hoje, como disse o coronel aqui, ele já vive no fio da navalha. Nós temos aí uma cena desse final de semana onde morreram 31 pessoas, que tem uma guarnição da Polícia Militar que prendeu um rapaz, um servente, que era suspeito de ter tido uma ação criminosa um dia anterior. De onde mora esse rapaz? Ele está dentro da favela. Na favela de Heliópolis, enfim, uma comunidade muito pobre. Onde ele mora lá, né? O que aconteceu num dia anterior? A morte de 2 policiais. Não é isso? Uma guarnição ali dentro daquele perímetro urbano onde mora aquele jovem. E ele foi supostamente reconhecido. Os policiais, a guarnição policial, da mesma guarnição que foi atacada, aquela mesma guarnição que foi atacada, resolveu, por conta própria, investigar, foi lá e localizou. Qual ação que nós podemos esperar de um policial que recebe R$ 1.500, um pouco mais do que isso, né? Não é nem um pouco mais do que isso, que tem uma arma na cintura, um escudo, e que está 24 horas sem dormir, com a família ameaçada, e sem nenhum planejamento de segurança pública? É levar esse policial à morte, ao desespero. É levar o confronto, desastre. É pobre, gente. Resumindo para vocês, é pobre matando pobre sob o manto e a concordância do governo do Estado de São Paulo e também do governo federal. É isso. Racionalizando é isso, é pobre matando pobre. E a população indefesa esperando que alguém traga uma solução. Eu pago meus impostos. Olha, eu sou cidadão, antes de eu ser deputado, antes de eu ser delegado de Polícia Federal licenciado, eu tenho 4 filhos, eu me alimento, eu saio para trabalhar, eu venho para o parlamento, vou para o meu escritório, eu vou no jornaleiro, eu vou no açougueiro, eu vou na padaria tomar meu café da manhã, minha média com um pouco mais. Eu não me sinto seguro. Como é que é isso? Que Estado é esse? Então, essas disputas políticas, como eu disse também no início, reafirmado pelo deputado William Dib, pelo deputado também Alexandre Leite,
Não pode, nós não podemos ficar ao sabor dessas disputas. O Rio de Janeiro só ganhou quando parou com a disputa. Quando o governador Sérgio Cabral, humildemente, decentemente, assumiu a responsabilidade para si e falou: governo federal, venha cá e me ajude. E não foi nenhum demérito. Houve muitas críticas a dizer que as Forças Armadas estavam substituindo as Forças de Segurança Pública. Mentira, até os comandantes das Forças Armadas nem queriam se substituir, queria apenas ajudar, auxiliar. Por quê? Polícia Federal, nem Polícia Civil, nem Polícia Militar tinha equipamento adequado para romper barreiras e obstáculos de acesso naquelas comunidades. Só quem tinha era Exército e Marinha. Nem Polícia Militar, nem Polícia Civil tinha instrumento tático para ocupação de territórios possíveis. Não se ocupa a comunidade subindo na comunidade, desce na comunidade. Quem é operacional sabe o que eu estou falando. Os policiais sabem o que eu estou falando. Toda vez que a polícia militar entrava para subir o morro do Rio de Janeiro e subia atirando, morria 4, 5 policiais. A força tática é diferente. Então, eu te digo, força militar tática, passando por cima. Então, o Rio de Janeiro fez todo esse processo. Por que não? É o que o deputado Rodrigo Benton falou. Por que não utilizarmos a experiência que já deu certo, gente? Não é copiando o Rio de Janeiro, não. É copiando um modelo de segurança pública que foi testado, aprovado e trouxe resultado para o povo brasileiro, para o povo carioca. Não importa quem iniciou esse processo, mas no Brasil nós temos que ter essa responsabilidade, né? E só esclarecendo, e o governador Geraldo Alckmin, ele está nessa direção, mas eu não sei o travamento que ele sente administrativo de quem o cerca, porque ainda ontem eu estava, é como eu falei com o deputado, nós estávamos, o deputado Alexandre Leite, no café da manhã com o governador. Todos os deputados pensavam, vamos tratar do tema segurança pública. Todos os deputados estavam ali. Todos. Está aqui o documento. O governador foi para o PowerPoint, apresentou um documento muito bem elaborado. Está aqui os itens, ó. Guerra fiscal, os itens aqui, muito bem colocados. Fundo de participação do Estado, royalties e dívida do Estado. Cadê a segurança pública aqui? No final de semana teve vários atos de violência. O governo, por que não prepararam esse quinto item aqui para o governador? Será que o governador queria fugir do tema? Não, ele não queria fugir do tema. O governador não governa sob a razão de si mesmo. Ele governa com a estrutura de secretários. Ora, se estão subsidiando de uma forma incompetente, de uma forma frágil, ou de uma forma até que o governador não se convença que o tema segurança pública é importante, está errando. Desculpa, mas está errando. Estavam lá todos os deputados. E nós queremos uma ação concreta. E mais, 1 hora depois, estava sentado à mesa o governo do Estado e o governo federal a tratar de soluções sobre a segurança pública no Estado de São Paulo. E a bancada do Estado de São Paulo, de todos os deputados de todos os partidos, inclusive do próprio governador, estava presente num ato anterior para tratar disso aqui tão somente. E nós não fomos nem sequer convidados a participar, para dar apoio, para estar presente, para sugestionar, para dar a participação, a colaboração do parlamento brasileiro na saída da crise de segurança pública do Estado de São Paulo, que se passa não só em recurso, em estratégia. O deputado Eliandir é médico. Então, a experiência em São Bernardo, muito boa. O deputado Alexandre Leite tem uma base fantástica ali na Zona Sul, em razão da trajetória do seu pai, que é eterno vereador, eterno líder político, ali na cidade de São Paulo. Região da periferia, a base do deputado Alexandre é toda a periferia. Por que não pegar esse deputado? Vamos lá conversar com a população. E o senhor será um instrumento muito potente quando a nossa comissão se deslocar. Que a população vai confiar, porque o senhor vai estar presente. Não porque o deputado Protógeno, nem o deputado, o nosso presidente aqui, Efraim, nem o deputado Eliandir. Quando nós fomos para Diadema, para São Bernardo, na região da ABC, é o deputado que está lá
que a população reconhece, né? Então, essa é a minha visão. Em relação, só concluindo, deputado Dib, Vossa Excelência falou em relação à aquisição dos vantes, não é isso? E também falou, como o deputado Rodrigo Menck, da faixa de fronteira, enfim, o deputado Rodrigo Menck falou das armas importadas, apreendidas nas mãos da criminalidade, colocando a questão dos vantes. Os vantes é avião não tripulado, um grande instrumento na área de segurança, principalmente de vigilância de fronteira. Curiosamente, eu estive em Israel, a convite do governo de Israel, e a visitar a fábrica Rafael, que é uma das maiores indústrias bélicas do mundo, nasceu com o Estado de Israel. Deputado Protógenes, só para comunicar, claro que estamos todos interessados nos argumentos, mas as suas considerações finais completam 30 minutos. 30 minutos já, então, já se puder caminhar com objetividade para a conclusão, nós agradeceremos. Objetividade. Eu coloquei, quando eu vi esse avião não tripulado, que a Rafael era que fabricava, eu coloquei, o Brasil adquiriu essas aeronaves. Ele falou, sim, mas não fomos nós que vendemos. Aí, deputado Dib, eu fui buscar a origem do problema. Tá? Essas aeronaves foi um projeto da Polícia Federal, do diretor-geral, ex-diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia, que levou esse projeto para o presidente Lula como solução de vigilância de fronteira. Realmente, é uma solução de vigilância de fronteira. Mas desde que o equipamento fosse adequado. Desde que o presidente Lula fosse informado de uma forma honesta. Desde que a presidente Dilma fosse também informada de uma forma honesta. Essas aeronaves foram adquiridas por preços superfaturados. A empresa que vendeu para a Polícia Federal, intermediado pelo senhor Luiz Fernando Correia, sofre uma investigação em Israel. É uma empresa terceirizada, que não tem competência nem capacidade nem para prestar, inclusive, treinamento. Falta treinamento para essa aeronave. Esse é um dos pontos graves, que já é alvo de investigação aqui no Parlamento em razão de uma PFC que eu tenho para investigar algumas ações da Polícia Federal, alguns atos de gestão da Polícia Federal. E mais, só complementando, encerrando, essas aeronaves, a Rafael falou, olha, não comprou diretamente de nós, essas aeronaves não está enquadrada especificamente para a vigilância de fronteira no Brasil. Nós temos aeronave de uma forma que ela é mais adequada para o tipo de perfil de vigilância que o Brasil precisa. E nem o número adequado foi comprado. Agora, o problema é de vocês, do Brasil, resolver essa compra. Nós não temos nenhuma responsabilidade. Não tem manutenção, não vai funcionar, porque houve aí uma fraude, além do superfaturamento, houve uma fraude, e o presidente Lula, o órgão decisor, foi enganado. É aquilo, muitas das vezes, o senhor já foi prefeito, você depende de secretários, de auxiliares. O prefeito Eduardo Paes teve um excelente secretário, tem um excelente auxiliar, homem público, sério, que é o deputado Rodrigo Menck, que criou, inovou, marcou a história do Rio de Janeiro com a Secretaria de Ordem Pública. Então, faltou isso. Tem que apurar a responsabilidade. A responsabilidade não é do presidente Lula e nem tampouco da presidente Dilma. É dos gestores da Polícia Federal que tem que dar uma resposta. Tá bom? Obrigado, gente.